segundo episódio da temporada, que foi feita especialmente para você que quer acompanhar 10 jornadas de profissionais do segmento da nutrição de muito reconhecimento e autoridade. Hoje, o nosso segundo episódio vai te trazer uma convidada de muito renome aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, prepare-se para ser inspirado, motivado e capacitado pela voz e experiência dessa mulher extraordinária. Mas, antes de começar, eu quero me apresentar para você que é novo no canal. Meu nome é Jaque Vidal e a minha maior missão é conectar pessoas. Sejam bem-vindos ao Papo com Nutri, o lugar de ouvir e falar sobre carreira, empreendedorismo e nutrição. Nessa temporada, além das 10 mulheres, eu tenho ao meu lado Samara Plentes, que está comigo desde o primeiro episódio e vai ser nossa co-host oficial e futura host das próximas. Mas isso a gente conta depois. Samara, conta para mim de onde você conhece nossa convidada. Conheço ela de outros carnavais. E assim, conexão logo de cara, porque as duas são gaúchas, né? Apesar de eu ter esse sotaque mentiroso. As duas são gaúchas, desde a época que a gente se conheceu, a gente se conectou. E assim, eu tô aqui arrepiada desde a hora, na verdade, desde do pré-temporada, né? Quando a gente começou a preparar essa temporada, eu já estava muito feliz de poder estar desse lado da mesa, entrevistando Cristina Fajardo Distel. Uhul! Palmas, produção! Cris, agora a gente já te conhece, mas eu quero te apresentar para quem nos está assistindo. E tem uma pergunta padrão que nós fazemos aqui no podcast, que é... Vai, Samara. Quem é Cristina Distel? O que faz e por que faz? Gente, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com a Samara, minha velha amiga. A gente não conta de quanto tempo que nos conhecemos, né? E a Jaque, mais recentemente amiga, mas nesse grupo muito, muito bacana. Bom, Cristina Distel é uma nutricionista gaúcha. Eu diria cariúcha, né? Porque eu moro aqui mais tempo do que já estive lá. E eu sou aquela nutricionista clínica raiz, sabe? Eu me formei lá no Rio Grande do Sul e naquela época a gente não tinha residência em nutrição, tá? Faz 20 anos, mais de 20 anos, tá, gente? Então, segura essa, né? Na época só tinha, assim, uma ou outra especialização em saúde pública e eu sempre gostei de nutrição clínica. O que é clínica, né? Hospital, consultório, ambulatório. E eu sempre trabalhei com pessoas que fazem procedimentos cirúrgicos, tratam cânceres, fazem grandes ressecções, têm problemas, especialmente do trato gastrointestinal. E isso já começou a acontecer na época da graduação, nos meus estágios extracurriculares. E aí eu falei, não, eu quero isso, eu quero trabalhar com isso. E aí naquela época, para fazer residência em nutrição clínica, aonde que tinha? Na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aí essa pessoinha aqui, com 21 aninhos, pegou sua mala, falei, mãe, tô indo, eu quero trabalhar com nutrição clínica. E vim para o Rio. E, na verdade, eu faço isso desde então, né? Eu sempre trabalhei na mesma área, com cirurgia, com doenças do trato gastrointestinal, isso há mais de 20 anos. Tá, então vou contar, que da vida a gente se conhece. Na UERJ, né? Ela foi minha preceptora de estágio. E aí, né, venho trilhando esses anos todos aí dentro da nutrição e, né, com todas as atualizações e modificações, porque, assim, a nutrição de 23 anos atrás não é nada do que a gente tem hoje, né? Era esse ponto que eu queria chegar com você, Cris. Qual é o servir da Cris nesses 23 anos como nutricionista? O meu servir é cuidar das pessoas, né? Eu acho que ao longo desse tempo eu tenho sim uma grande experiência clínica, não vou negar, né? Porque são 20 anos dentro do hospital, no consultório, no ambulatório. Quando a gente
vê muito a coisa, a gente acaba entendendo bastante dela, principalmente se a gente estuda. Mas eu acho que esse olhar humano, o acolhimento, a empatia, e eu trabalho com pessoas que não só o paciente, né, mas a família está em uma situação muito vulnerável. Então, eu acho que eu acabo tendo um jeitinho, né, especial de abordar isso e com o conhecimento técnico aliado, conseguir, de fato, aliviar as dores dessas pessoas. Porque muitas vezes, de fato, curar não dá. Mas, sem dúvida, aliviar e fazer com que a qualidade de vida seja melhor, que haja, de novo, não só uma boa nutrição, mas um prazer em comer, né? Porque muitas dessas situações, elas levam a restrições, né? Necessidade de restrição. E a gente sabe que isso é difícil. E isso, o tempo também ajudou muito, porque a indústria também trouxe muito mais produto, né? Eu ia te perguntar exatamente isso. Nas suas experiências, quais são algumas das ideias ou práticas convencionais da nutrição que você desafiou ou questionou ao longo dos anos? Pois é, eu sou da nutrição extremamente na caloria, né? Eu vim daquela época em que a gente não tinha tanta noção em relação ao mal que os industrializados fazem, né? E a gente realmente, com os anos, a gente começou a ver a nutrição realmente como algo muito mais amplo, né? Eu acho que a técnica dietética, a culinária, a questão do cuidado com a alimentação, a gente ampliar um pouco mais, porque antigamente era o trivial. Não que o básico não funcione, o básico Sim. sempre vai ser a base e sempre vai funcionar. Mas quando a gente para pensar, especialmente nos meus pacientes que têm necessidades especiais, né, quando a gente tem a técnica dietética, quando a gente tem uma indústria com outros suplementos, né? Eu brinco, tá, gente? Porque eu sou velha, né? Mas eu comecei a trabalhar, imagina uma pessoa que vive tratando intolerância à lactose. Eu tinha um leite sem lactose. Eu sou da época em que eu falo que eu sou experiente, tá? Olha pra mim, não fica achando que eu sou velha, né? Mas, por exemplo, eu mandava importar enzima lactase pela Varig. A gente fazia papéis, porque eu comecei a clinicar muito cedo, né? Então, para o paciente poder ter enzima lactase, Para quem não sabe, a Varig nem existe mais. A Varig é aquela empresa aérea que faliu, né? Exatamente. Tá bom, B? Pois é. Mas, enfim, é porque, então, hoje, o arsenal terapêutico é muito grande e isso, sem dúvida, é um aliado para o paciente, né? Só que, ao mesmo tempo, a nutrição, ela se movimenta e é muita novidade o tempo todo. Então, a gente tem que estar atualizado, senão a gente não oferece o que é algo de melhor, né? E pensando que em condições gastrointestinais específicas para as quais você é procurada, quais os desafios nutricionais mais comuns enfrentados por esses pacientes que você atende? Qual a sua especificidade? Bom, eu trabalho com pessoas que têm muitos problemas de fato e muitos sintomas, né? Pessoas doentes. Pessoas doentes. Pessoas doentes, mas que muitas vezes, graças a Deus, fica todo mundo bem, É isso, né? é isso. Eles procuram para curar doenças. Isso. Para curar ou aliviar doenças ou sintomas, né? Então, assim, o que a gente tem hoje? A gente sabe que a nutrição, ela é extremamente importante e aliada, principalmente quando a gente fala de intestino, a nutrição é tudo, né? Mas a gente tem muita informação confusa, né? A gente sabe que isso é um problema atual, né? O paciente fica... E agora? Escutei o blogueiro A, escutei a opinião B, escutei a opinião C, né? E eu falo, até para os meus alunos, eu sempre falo isso, gente, assim, fazer uma prescrição dietética no papel, ela é a coisa mais fácil do mundo, né? O nosso papel enquanto profissional é, sim, pensar no técnico, mas se colocar no lugar do outro. Qual é o seu prazer? Você tem dinheiro para comprar? Mesmo no consultório particular, a gente sabe, você sabe disso, a gente às vezes precisa de um grande recurso financeiro para compra de suplementação. Quando a gente entra em alimentações mais especializadas, com retirada de glúten, de lactose, encarece o mercado, né? Então, eu acho que o nosso papel é tentar simplificar isso e olhar para ele dentro das suas condições, sabe? Eu, às vezes, tenho essas conversas mesmo dentro do consultório, olha,
Talvez fosse melhor isso, mas será que agora não é melhor a gente ter essa opção, que é mais barata, é mais fácil de você aderir? Até porque a gente não muda o hábito de uma hora para outra. As melhores escolhas no cenário que o paciente te traz. Né? Exatamente. Essa frase é sua e eu adoro. As melhores escolhas nos piores cenários. Eu a uso também, tá? É verdade. Ô, Cris, pensando assim no seu dia a dia, quais que são as maiores dores do paciente que está sentado na sua mesa, assim, né? Como é que ele entra e como é que ele sai depois de passar pela sua consulta? Bom, ele entra muitas vezes, primeiro, né? A maioria dos pacientes que chegam até a mim, eu vou dizer a maioria porque, graças a Deus, não são todos, né? Isso mudou muito de 20 anos para cá. Se eu olhar para 2003, vou fazer, que foi quando eu comecei a fazer consultório, eu só recebia pessoas que estavam na fase ativa da doença, então um Crohn com atividade, diarreia, ou que tinham feito uma cirurgia, ou que tinham emagrecido muito. Então essa era muito a minha realidade, tipo, estou mal, vou na nutricionista. Com o tempo, graças a Deus, a nutrição evoluiu muito, né? Então, eu recebo muito essas pessoas que estão com dor abdominal, com gases, com diarreia, com distensão, com emagrecimento e que precisam de uma atenção maior, mas eu também recebo bastante pessoas que querem cuidar da sua saúde, evitar uma recaída da doença que está em controle, melhorar performance física e mental mesmo na vigência da doença, saber que tipo de suplemento ela pode fazer que pode ajudar na dieta profilaticamente. Eu tenho pacientes, olha, eu tenho paciente comigo desde 2004, minha paciente mais antiga, ela está comigo desde 2004. Eles entendem que como eles têm situações crônicas, de tempo em tempo, é importante a gente fazer um escaneamento de micronutriente. Então, eu tenho um paciente que mesmo em remissão da doença, ele precisa usar suplemento. Você chamaria de alta assistida, Cris? Alta assistida, isso. Exatamente. Então, por exemplo, essa minha paciente, ela não deixa de vir, ela vem de 6 em 6 meses. Ela já operou, ela já teve momentos de atividade, ela já teve crises horrorosas, ela já teve um problema sério de pós-operatório, e a gente passou isso tudo junto. Hoje ela tá nessa. Agora, a questão dela tá ganhando massa muscular, tá cuidando da saúde óssea, tem alguns suplementos que a gente faz de forma crônica. Que bonito, ela tá cuidando da saúde agora. Exato, e essa é a grande, eu acho que isso é o que me faz brilhar, e eu falo isso em aula, né? A nutrição, ela vai atuar nesse lado de eu estou mal, né? Mas não é pra gente nunca esquecer que a grande função dela é ser preventiva, né? E eu até falo isso com os pacientes, porque tem uns que somem, né? Sim. Eles vêm quando estão mal, aí eles falam assim, a gente passa lá no seu Instagram, e aí a gente lembra. Eu falei, pois é, não, relaxe com o seu cuidado, porque daqui um pouco você vem aqui mal, e eu não quero isso. Vem aqui fazer aquela autoassistida, né? E não esquecer que tem que ter um bom estilo de vida. Então, eu acho que essa é a grande mudança da nutrição. E assim, só fazendo aqui uma brincadeira, né? Eu tenho um círculo de médicos, né? E esses dias eles estavam conversando assim, poxa, hoje o paciente paga rindo consulta de nutricionista e paga chorando consulta de médico. Eu falei, mas a gente tá o tempo todo pensando no bem-estar, a gente não tá pensando só em curar a doença, né? Então, a gente conseguiu chegar nessa história do caráter preventivo. Então, eu acabo pegando as duas situações. Não é para o paciente me abandonar, mas vai ter momentos em que eu vou dar a mão para ele. Tem pacientes que às vezes tem que falar comigo toda semana, né? A gente tá em adaptação, mas depois as coisas vão, né? E todas essas doenças que eu trato, elas precisam eu sempre falo para a pessoa, né? De um bom acompanhamento médico. Então, eu ia te literalmente perguntar exatamente isso. Como é que é essa integração com médico, nutricionista e paciente? Como é que vocês fazem esse atendimento multidisciplinar? Explica pra gente como é que funciona na sua prática. É muito bacana, assim. Eu já tenho, como eu tenho muito tempo, eu tenho, assim, uma rede de médicos que me encaminham o paciente,
Normalmente eles me encaminham já com uma cartinha, né? E eu automaticamente dou o retorno também. E às vezes, a gente precisa discutir a conduta realmente, né? E eu acho que o paciente que ele faz esse círculo e ele tá numa situação vulnerável, ele se sente muito amparado, né? Olha, não, a minha nutricionista foi e falou com o médico. E evita qualquer tipo de mal entendido. Telefone sem fio. Para mim é o Telefone mundo sem perfeito, porque nesse tipo de atendimento multidisciplinar, você realmente consegue enxergar o paciente como um indivíduo completo. Né? Sem Porque dúvida. tem coisas que cabem a profissional de nutrição, tem coisas que cabem à medicina, tem coisas que cabem a uma psicóloga. E esse conjunto perfeito é o que traz a melhora de vida do paciente. Eu acredito também que, na verdade, a nutrição veio facilitar também a vida do médico, né? Eu A vida da acho, medicina, porque eu você acho. acaba, e consequentemente a vida do paciente também. Então, quanto mais a gente trabalha em conjunto, com uma equipe multidisciplinar, mais sucesso no tratamento, mais facilidade também para esse médico acompanhar. Sem dúvida, Agora, sem Cris, dúvida. eu imagino que essa equipe multidisciplinar deve ser muito diferente do que era hoje do que era há 23 anos atrás. É bem diferente, assim. Mas eu acho que eu que trabalho muito com médico, atenção, realmente tenho uma gama de médicos que me indicam, desde gastro, prócto, cirurgião, até alguns oncologistas e geriatras. Eu acho que eles também estão muito abertos, tá, gente? Assim, eu acho que eles, pelo menos, posso até estar numa amostra né, viciada, mas eu acho que eles também se adaptam com isso. Eles escutam a gente, eles Ai, que bom. perguntam a nossa opinião. E em relação à suplementação de vitamina, faz assim ou faz assim? Isso Sabe? também é porque você passa Então, segurança, né, no que você é. está fazendo. Sim, E claro. falando em segurança, eu queria que você compartilhasse com a gente alguma história de sucesso, ou algumas, se você tiver, de pacientes com condições gastrointestinais que se beneficiaram significativamente da sua orientação nutricional. Quais foram os resultados mais gratificantes que você testemunhou ao longo da sua prática clínica? Nossa, é muita história, São né? 23 anos de carreira, né, Cris? Mas É. pensa assim naqueles que falam, nossa, se eu pudesse falar de um, eu falava desse aqui. Então, tem uma menina que tá comigo ainda até hoje também. Uma menina que até ela começou a ser acompanhada por mim lá na UERJ em 2010. Ela tinha uma doença de Crohn. Ela fez uma suboclusão do intestino. Ela fez um exame e ficou um pedaço era uma cápsula endoscópica, ficou presa, né? E aí a menina teve que fazer um grande tempo de nutrição parenteral, né? Que é aquela nutrição na veia. E aí eu comecei a acompanhar ela lá como preceptora da residência. E aí, assim, ela fez uns 40 dias de nutrição parenteral. E aí, depois, ela fez a cirurgia. Só que ela teve uma adaptação muito complicada no pós-operatório, sabe? Ela teve que fazer uma ressecção bastante grande, teve muita diarreia, ficou muito magra, né? E aí, a gente fez esse acompanhamento. Naquela época, era no ambulatório, né? E aí, ela ficou muito bem, ganhou peso, mas não foi fácil, né, gente? Porque, assim, a gente sabe que essas questões de Você imagina má uma pessoa que absorção. só se alimenta via veia, né? Assim, é complicado, é difícil. E depois, no pós-operatório, ela fez uma diarreia muito grande. E aí, desde então, E aí ela... isso altera as condições sociais dessa pessoa, Não. as condições de... Não, e ela é uma pessoa que tem uma condição social um pouco mais baixa, né? Ela até tem plano de saúde, mas ela usava o serviço público. E aí, desde essa época, mais ou menos 2011, ela passou a vir no consultório. Que ela falou, não, eu não quero ficar sendo atendida pelo residente, eu quero que você me atenda. E ela também tá comigo até hoje, Porque entendeu? você fez a diferença na Confiança, Porque ela autoridade e reconhecimento. E, assim, são muitas dessas histórias. Claro que eu tenho, como qualquer nutricionista, vários pacientes para perder peso, né? Eu também trabalho com a parte hepática, esteatose. Mas o meu filho, ele brinca comigo, ele fala assim, mamãe, eu nunca vi na vida uma nutricionista que tem tanto paciente para engordar. Adorei! É sério, porque assim, na pandemia era muito engraçado, eu ia atender, né, muito online, e ele falava, e essa aí, é para engordar ou para emagrecer? Então assim, por exemplo, vou me lembrar da minha agenda na semana passada, eu tive um paciente para emagrecer, os outros todos os pacientes foram para ganhar peso. Ou massa muscular, entende?
porque são situações que muitas vezes as pessoas estão debilitadas. Claro que eu tenho para emagrecer, mas em percentual, ali 70, 30. Ô, Cris, essa tua autoridade da parte clínica e é muito bonito ao longo desses 23 anos que você tem de carreira. E a gente quer saber, se a gente sabe, na verdade, mas a gente quer que você fale aqui um pouquinho sobre os cursos que você ministra, porque você também é professora, é isso? Você também dá aula para estudantes de nutrição? Uhum. Então, essa Cris que veio fazer residência lá em 2001, né? Ela fez residência, mestrado, doutorado, e eu, na verdade, desde muito tempo, desde a época que eu conheci a Samara, eu fiz o meu primeiro concurso para ser nutricionista lá do Pedro Ernesto, né? Então, eu sempre trabalhei na clínica, ajudando e orientando as residentes. E aí, depois, nesse meu percurso aí de mestrado, doutorado, eu fiz prova para ser professora do Instituto de Nutrição. E aí, hoje não, né? Desde 2014, eu sou professora do Instituto de Nutrição da UERJ. Então, eu acabo vendo os pacientes, mas hoje supervisionando e orientando os alunos da graduação. Quando eu conheci a Samara, eu era do hospital, né? Eu ainda estava nesse início de trajetória. E aí, o que aconteceu na minha vida, né? Que eu, nesse processo todo, eu já comecei a atender, porque dentro do hospital, e aí o médico pede o teu contato, e aí abri o consultório. Em 2007, eu abri uma empresa com 3 colegas de profissão, acho que muita gente aqui deve conhecer, que é a Nutmed Cursos, né? Que é uma empresa que na época era voltada para concurso na área de nutrição. E depois, com o tempo, como houve uma diminuição dos concursos na área, e a gente também sempre se atualizando, a gente passou a oferecer cursos de pós-graduação. E quais foram os seus principais aprendizados nesses 15 anos como coproprietária de uma empresa de ensino e nutrição? Assim, os seus principais desafios e o que você levou dessa bagagem? Nossa, eu acho que os desafios são diários, né? Aprender a ser empresário, aprender sobre como gerir uma empresa. Não ensinam isso na faculdade, ser uma pessoa né? jurídica. A gente aprendeu na marra. E tem uma grande diferença, né? Hoje a gente tem uma quantidade de informação que a gente não tinha há alguns anos atrás. Perfeito. Entendeu? E que eu acho, às vezes, que as pessoas não aproveitam o suficiente. Porém, a gente não tinha. Né, a facilidade de ver uma videoaula, de entrar no YouTube, de ver uma experiência, de conversar, né, ter essa vivência. Mas a gente aprende na pele, né? E eu aprendi, acho que na pele, realmente, né? Como a gente não tinha muito dinheiro no início, a gente fazia tudo. A gente atendia o telefone, a gente dava aula. Jogava nas 11. Exatamente, fazia material didático. E depois, com o tempo que começou a entrar um dinheirinho, a gente começou a criar uma equipe. E, gente, assim, na época que criei a empresa, não existia rede social. A gente divulgava através de cartaz indo nos lugares, entende? Então, quando a gente olha para trás, é muita novidade, né? Assim, a gente teve que se adaptar a essa... O mercado muda muito rápido Mercado, e exige uma adaptação contínua do nosso servir. Porque o servir da Cris vai ser sempre o mesmo propósito. A forma dela transformar e transbordar isso para o mundo que vai ser sempre atualizada e diferente. Lá na empresa, assim, a gente... É uma empresa linda, eu devo muito, né, da minha vida e da minha situação atual a ela. Tenho um carinho muito grande. A gente acabou com essa coisa de ser ajudado, que a gente faz aqui, né? Dar a mão ao nutricionista, efetivamente entender as dificuldades, né? Se capacitar e evoluir. E tem uma coisa que a gente sempre buscou muito lá, que eu acho que tem um pouco da minha essência, que é essa questão da gente ter embasamento científico, tá? E experiência clínica, porque hoje também a gente tem que ter muito cuidado com a rede social, né? Tudo muito superficial, deu certo para mim, então vai funcionar para outra pessoa, qual é a base disso? E isso, como está permeando todas as carreiras, está permeando a nutrição também, né? Então, eu sempre falo para os alunos, tenham um pouco de cuidado, né? Porque
Atenção a sabe. quem você ouve. E puxando esse gancho do cuidado, como é que você vê o futuro do ensino em nutrição, especialmente no contexto da saúde gastrointestinal? Quais são as tendências ou desenvolvimentos que você espera na área de educação nutricional no futuro? Bom, a área de saúde gastrointestinal é uma área que está todo mundo falando, né? Porque a gente sabe que ela está em voga e o intestino tem relação com todos os sistemas do seu corpo, né? Mas ainda tem muita coisa que a gente não sabe, né? Então, a gente tem um oceano enorme, né? Mas a gente ainda precisa conhecer muitas coisas. Então, eu acho que ainda vem e vão teorias e terapias até que a gente consiga, de fato, algum caminho, porque a gente tem muita situação ainda, né, as próprias doenças funcionais, né, o eixo intestino-cérebro, a somatização E às das vezes emoções doenças ali. que até já existem, a gente nem sabia que eram provocadas pelo Exatamente. gastrointestinal. E muitas que a gente ainda não conhece exatamente a sua causa, né? Uhum. A gente imagina, mas Oba. ainda não sabe. Então, assim, tá intensa a pesquisa e eu falo para os alunos quando eu dou uma aula também. Falo, olha, gente, talvez daqui 6 meses eu já tenha uma novidade para falar. Ou alguma coisa já tenha mudado daqui, porque surge alguma coisa nova nesse contexto, né? É igual a gente escuta em consultório, né? Tipo, porque antes o ovo fazia mal, agora já não faz. Porque antes tal coisa fazia. Eu falei, gente, graças a Deus a gente tá descobrindo as coisas, né? Porque a gente tá vindo com novidade o tempo todo. E assim, né? A gente pode pensar assim, tem mais. As pessoas estão tendo mais problemas gastrointestinais. Elas estão tendo, né? Tem aparecido mais no consultório de todo mundo. Né? É verdade. Os exames têm mostrado mais alterações. A gente também hoje tem outros exames que não tínhamos há anos atrás. Outros exames, outro tipo de alimentação, outro tipo de estilo de vida, outros tipos de estresse. Então, tudo isso vai impactar na saúde como um todo. Então, o foco no seu ramo ele é realmente essencial. E aí, aproveitando esse gancho que você está falando, né? Claro que conhecimento técnico é básico, né? Mas para algumas coisas são difíceis, né? Algumas situações difíceis, é necessário a gente ter um pouco de experiência, né? Porque a experiência ensina, tá, gente? Com certeza. A gente erra, a gente, né, faz besteira e isso vai ensinando. O sucesso de um paciente, aquilo que deu certo, a gente transpõe para outro. Claro que isso é muito importante. Mas o que eu vejo hoje é que as pessoas estão carentes de atenção, de um atendimento mais humanizado, sabe? Porque muito se fala assim, vamos fazer uma individualidade bioquímica, que é um assunto, né, um termo que todo mundo adora falar na nutrição. Mas a verdade é que você vai dar aula, se você não coloca um protocolo, a pessoa fica assim, mas cadê a fórmula? Ela quer levantar, tirar a foto e baixar. E às vezes a pessoa, ela pergunta pra gente, Cris, mas eu uso quando isso? Claro, há um norte, mas não é. Nós não somos protocolos. Não é engessado. Não é engessado. São pessoas. São pessoas, exatamente. E pegando esse gancho, Cris, eu acho que aí tem uma puta oportunidade de mercado que se abre para você. Porque além do conhecimento técnico, você tem o seu olhar humanizado e você tem toda uma experiência que você pode transbordar. Quais são os seus novos projetos e direções que a Cris está buscando agora? Então, para quem não sabe, início de 2023, eu encerrei as minhas atividades no Nutmed. E isso fez parte, assim, vou falar um pouquinho da minha parte pessoal, para vocês entenderem, de uma transição pessoal mesmo, sabe? Eu vim de uma família que sempre falava assim, minha filha tem que estudar, minha filha tem que trabalhar. Eu nunca passei dificuldade, não, sabe? Mas eu também nunca tive muito conforto. E a minha mãe falava assim, se você não estudar, você não vai ser nada. E eu acho que eu peguei aquilo. Então, assim, durante 20 anos, eu trabalhei, estudei, trabalhei, estudei sem parar, sabe? Eu sempre fui meio que uma máquina de trabalhar, sabe? Filhas de mães exigentes. Exatamente, exatamente. E aí, a gente tem que trabalhar, tem que juntar dinheiro, né? Quero fazer uma independência econômica, né? Essas coisas que acho que todo mundo tem mais ou menos como objetivo. E aí, depois que eu fiz uns 40 anos, acho que mais ou menos, tô com 44, sabe quando você começa a olhar
eu falo assim, gente, eu tô numa roda viva, sabe? Porque, imagina, professora universitária, nutricionista de consultório, mãe, esposa, né? Orientando, residente, aluno, sabe? Você vai ficando louco. E aí você entra naquele negócio de fazer no automático, sabe? E quando aquilo começa... Eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma. Então eu falo assim, cara, não tô fazendo nada direito. Um pouco sim, por conta da sobrecarga, mas um pouco também tem a questão da exigência. Aí eu olhei, eu tenho uma amiga, vou falar uma besteira aqui, tá? Pode falar, Assim, Cris, tem uma aqui tá amiga que ela fala liberado. assim pra mim, que na verdade é até minha sócia lá do Nutmed, ela sempre falava assim pra mim, Cris, quando a gente come cocô todo dia, a gente gosta de cocô, mesmo ele sendo ruim. E se a gente deixa de comer, a gente sente falta. Aí a primeira vez que eu vi isso, eu falei, nossa, mas que coisa, né? Usar essa coisa de cocô, né? Aí eu falei, mas é verdade, né? Pela dificuldade, muitas vezes, que a gente tem de sair De algumas situações. daquelas situações. E aí me lembro que ela falou isso pra mim, na realidade, relacionada ao divórcio, né? Que eu ficava assim, mas será que não devo voltar? Aquelas coisas. Porque a gente tem muita dificuldade de sair. Então, eu acho que eu vim trabalhando na minha cabeça, né? Que depois de um dado momento na minha vida, que eu me considerasse que eu tinha uma certa estabilidade financeira e que eu conseguisse me manter com aquilo, porque sempre vinha aquela necessidade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Eu ia começar a escolher. Você saiu do tem que, né? Exatamente. Não Sair tenho que nada. do tem que. Aí eu falei, quer saber? Eu vou sair da empresa. A empresa, eu sou muito grata a ela, mas eu precisava de um tempo para olhar para mim. Lá acabava que eu tinha muitas coisas para fazer, né? E aí eu falei, não, eu quero me dedicar mais ao consultório. Eu amo, eu gosto da UERJ. É algo que eu realmente tenho muito prazer de dar aula na graduação. Pesquisa nem é tanto a minha área, mas dar aula, ensinar o aluno, sentar do lado, fazer dieta, ensinar a usar o aplicativo, sabe? Eu acho que eles precisam disso, né? Eles precisam ter essa experiência com quem faz. Porque, às vezes, na universidade pública, muitas pessoas são dedicação exclusiva. Então, a pessoa ela não clinica tanto. E isso compromete ali na hora do ensino, sabe? Tanto que eles falam isso pra mim. Eles, professor, é bom ter aula com você, porque você traz a prática, você traz a prática. Traz a verdade, né? Exatamente. E aí eu falei, agora eu vou, então, me dedicar mais à clínica, né? E vou ficar dando aula. E aí a Jaque perguntou se eu pretendo fazer alguma coisa para nutricionista, né? Claro que sim. Na verdade, assim, isso tudo é muito recente, né? Foi de 2023 para cá, então eu diria que não tem nenhum ano. E eu tô me encontrando, né? E eu também me dei um tempo. Eu saí do tem que. Sabe aquela coisa do eu quero sentir o meu propósito, onde eu tô, fazer as coisas com mais calma, estar também um pouco mais perto da minha família, porque a gente começa a viver no automático. Então eu dei uma pausa, sabe aquela coisa de pausa. Hoje eu tô com vários projetos para ampliar essa questão da clínica, mas eu tô respeitando, que isso para mim é muito importante, o pessoal junto com o profissional. Tem uma fase que a mulher vive muito forte, que ela permeia ali dos 38 aos 41 anos, que é uma fase de uma transformação profunda. Eu tô pisando na minha agora. Eu também. E aí a gente praticamente troca de pele. Então, com certeza foi isso que aconteceu com você. E agora o seu servir vai vir muito poderoso. E aí, antes da gente encerrar o nosso episódio, direção... Na verdade, assim, a gente quer perguntar se chegou alguém para somar na sua vida. Antes da gente encerrar esse episódio, tem 2 momentos super especiais que a gente trouxe para essa temporada e que você citou aqui algumas vezes por quem você faz o que faz. Então, aqui nessa tela a gente tem uma pessoa que é por quem você faz o que faz e ele quer te falar algumas palavras. Pode rodar. Gente, Oi, Cris. Surpresa. Bom, gente, eu sou o marido da Cris, o Leonardo. A Jaque me convidou para eu falar um pouquinho aqui, o que eu topei de cara, porque eu achei a ideia super legal, super bacana. E eram a estar 4 aqui hoje, eu e os nossos 3 filhos, 2 meus, Manuela e Bernardo, e o Pedro, meu enteado,
mas como nós temos guarda compartilhada, eles estão com os pais nesse momento e as agendas não bateram nessa semana, então não consegui. E me pediram para falar um pouquinho, e é difícil, porque assim, é difícil falar pouco da Cris, pelo que ela representa para mim, e é difícil até falar da Cris, mas a Cris é luz na minha vida, a Cris trouxe muita luz para minha vida, esses 4 anos de relacionamento. Ela é minha amiga, minha companheira, a minha namorada, agora a minha esposa, mas ela é a pessoa que, pela primeira vez na vida, eu consigo olhar a pessoa caminhando ao meu lado e ter um prazer em ver a vida diferente, ver as coisas que nós temos e não temos, os problemas de forma diferente, a vida mais leve e descomplicada, e tendo a vontade de ter esse parceiro da vida do meu lado, que é a Cris. E a Cris, eu admiro, eu acho que tem muita coisa que... tem muita coisa do relacionamento que... Nosso relacionamento vem dessa admiração, que eu acho que a gente tem muito aí, eu tenho muito pela Cris. A Cris é uma pessoa maravilhosa, uma mulher maravilhosa, profissional maravilhosa. Ela é muito dedicada em tudo que ela faz, muito dedicada, mãe maravilhosa, madrasta maravilhosa. Eu acho que eu consigo... É porque a Jaque falou que eu tinha 1 minuto, e eu estou controlando o tempo e eu já estou em 2. E assim, eu vou ficar minutos aqui falando de coisas boas da Cris, e que eu amo ela, porque eu amo ela intensamente. A única coisa que eu consegui pensar aqui para fazer uma brincadeira com a Cris, de algo que ela me tira do sério, realmente ela me tira do sério, é porque ela é meio workaholic. Meio não, ela é bem workaholic. Na verdade eu também sou, mas eu sempre reclamo com ela, porque ela é bem workaholic. Cris, amo você. Muito. Você é tudo na minha vida. Ai, gente, eu vou chorar em todos! Posso te falar? Eu já amo o Léo. A gente já falou isso na preparação da temporada. A gente ama o Léo. A gente ama você. Léo, muito obrigada Ele é pelo lindo. seu depoimento. E aí, Cris? Ele mudou tudo na minha vida, gente. Ele realmente... É porque eu falei na pré-temporada, né? Um monte sobre ele. Eu acho que... Eu falo sempre isso pra ele. Ele me ama, eu amo ele genuinamente, sabe? Foi uma entrega mútua. E a gente tende a sempre racionalizar muito isso, né? Eu sempre fui muito da razão. De não entregar completamente. E ele também tinha muito essa dificuldade, sabe? De se entregar. E a gente tem um companheirismo muito grande, a gente se ajuda de fato muito. Ele tem uma forma única, ele me critica, mas nunca me diminui, sabe? Então ele tá sempre ali. Ele sentou do meu lado para conversar sobre o que eu falaria aqui, sabe? Então ele realmente gosta de participar. A gente divide muito, tanto eu as coisas dele, quanto ele as minhas coisas. E fez toda a diferença na minha vida estar com ele. Eu vou falar uma coisa bem piegas, né? Mas uma vez eu tava com ele, logo no início, assim, a gente ficou tanto tempo abraçado, ele foi embora, eu fui pra internet. E para encontrar definições do que de fato era o amor entre 2 pessoas. Você acredita? Porque eu falei assim, gente, eu tô me sentindo tão diferente como eu nunca me sentia. E aí eu rodei um monte de vídeos no YouTube, até que eu achei um vídeo que descrevia a gente. Entendeu? É que eu falei, gente, eu preciso achar alguma coisa que diga o que eu tô sentindo, exatamente como eu tô sentindo. E aí eu encontrei esse vídeo, aí mandei pra ele e ele falou, nossa, realmente esse é o nosso vídeo. Seus olhinhos brilham quando você fala dele. E eu tô muito feliz de te ver feliz. Justamente porque a nossa história começou em outros carnavais. E eu sei de tanta coisa da sua vida, e eu desejo que isso seja muito próspero, porque tem uma fala do Joel J, a gente já conversou sobre isso em outros momentos, que diz que é saúde, família, trabalho, para não inverter essa ordem, né? Uhum. E quando você fala em todas as suas transformações de vida, tudo que você viveu e tudo que você vem vivendo nos últimos anos, a gente vê que você começou a cuidar de você, Uhum. a gente vê que você, com isso, conseguiu construir uma nova família, e a gente vê com isso que você está prosperando no seu trabalho. Não inverta a ordem, porque ela é insustentável. Uhum.
Você depende da sua saúde, do seu autocuidado, do seu auto-olhar, para que você possa cuidar da sua família. E porque você tem família e você tem autocuidado, você consegue dar valor ao seu trabalho. Sem dúvida. Como eu falei, assim, desde o início dessa temporada, que as histórias aqui eram embasadas não só em conhecimento técnico, mas também transformações, em família. Eu queria, Cris, que você deixasse uma mensagem final para quem te assistiu aqui hoje, para quem se inspirou na sua história. Se você tivesse que resumir assim numa frase, ou enfim, em uma mensagem, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e você deixasse o seu recado para quem olhou para a Cris hoje e falou assim: eu quero ser uma Cris na vida. Gente, mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? A gente não cresce sem dificuldades. Eu acho que hoje eu vejo as novas gerações, então falando aí para os novos nutricionistas, às vezes, mas não dá certo. A gente sempre dá certo, né? Com insistência, sempre dá certo. Vai dar muito errado antes de dar certo. Mas é assim, e ainda dá errado, tá? Não tô falando que é porque vocês estão olhando a gente aqui, ainda dá errado. Tem coisa que dá errado e que a gente tem que refazer, e que a gente aprende com as colegas e que a gente liga para pedir socorro mesmo, tá? E não desista. Eu sempre falo, vou falar uma coisa que eu costumo falar em aula. Burrice não é defeito, preguiça é. Então, assim, se você está com dificuldade de fazer uma coisa, você faz 15 vezes, você vai conseguir. Se está com dificuldade de entender uma matéria, me pergunta 15 vezes a dúvida. Mas não fica me enrolando, não. Não fica tentando fazer de qualquer jeito, por baixo dos panos, né? Isso aí não vai levar nenhum de vocês a ter qualidade. Vai chegar uma hora que o seu cliente vai ver que você não é tudo aquilo. Agora, se você trouxer uma base sólida, vai fazer toda a diferença. Perfeito. Cris, deixa suas redes sociais para quem ainda não te segue e quer te conhecer um pouquinho mais. Cristina Diestel, Nutri. Samara Plants Nutri. E minhas redes sociais, para quem ainda não segue o canal, é @papocomnutri e o meu @jaque.vidal. Antes de terminar, aliás, vou terminar, eu me inspirei nessa temporada no livro da Viviane Martinello, que são Mulheres Improváveis, e eu separei um trecho de cada livro, um trecho do livro para cada convidada. Então, eu vou ler aqui o trecho que eu separei para a Dona Cris. Meu eu quer perfeição, quer merecer o amor, quer ser super, quer dar conta de tudo, quer me posicionar em lugares de honra, quer que o meu valor esteja naquilo que eu faço. Mas é aí quando a peneira passa. Para me mostrar que nas minhas imperfeições ele assenta como ourives, permitindo o fogo altíssimo das provações me forjem. Que esse amor é graça, que nunca poderei merecer, apenas desfrutar, que é justamente na minha fraqueza que a força dele se aperfeiçoa, que não importa quantos planos eu faça, a resposta sempre virá dele. Sim, apesar de fraca, continuarei avançando, porque podemos nos decepcionar com a religião e com as pessoas, mas quando enxergamos quem realmente somos, precisamos de fé para prosseguir e abraçar a vontade de Deus para nós. Tenho uma certeza, Cris, as peneiras virão, não para nos destruir, mas para mostrar que, apesar das nossas fragilidades, estamos sendo construídas e diversas vezes reconstruídas. Quando a peneira passar por aí, tenha fé, não desfaleça. Ela vem para nos melhorar como pessoa. Muito obrigada.